Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 19 de julho de 2025. As mentiras de Putin sobre a economia se rompem e mostram colapso. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A fachada da economia da Rússia se rompeu com o aumento da dívida e dos custos da guerra, apesar de uma sequência de mentiras oficiais do ditador da Rússia. A verdade está nua, está crua e mostrada para quem quiser ver. Aqueles que entendem, não precisam entender muito, mas vão entender e vão concordar com o que eu vou desenvolver aqui de dados capturados recentemente da economia russa. Apesar de que as autoridades russas, capitaneadas pelo seu ditador, insistem que a economia está estável, mas as crescentes falências bancárias, a mais a crescente escassez de mão de obra e os ataques de drones ucranianos mostram o contrário. Mostram que os números do Kremlin não batem. Mostram um mercado de trabalho distorcido. E a guerra, que era para ser só na Ucrânia e terminar um mês depois de iniciada, apelidada de uma maneira cínica de operação especial, já está na casa do ditador russo Vladimir Putin. E as autoridades russas continuam insistindo que está tudo bem. No papel, a inflação está baixa, papel aceita qualquer coisa. As fábricas de armas estão contratando. Os soldados continuam recebendo salário, os que sobrevivem, né? E pelo menos por enquanto. Mas por trás dos números confiantes do Kremlin esconde-se uma história diferente. A economia russa está em colapso. As expectativas de inflação permanecem altas. A demanda está superaquecida e a capacidade do país, Rússia, de continuar a fornecer pagamentos massivos em dinheiro, especialmente aos soldados, está se tornando mais difícil de sustentar. Por que esses números não batem, né? É estranho isso. Vamos ver. Em 17 de julho, o Banco Central Russo divulgou seu relatório de junho de 2025. Né? Já todo o período, fechando o primeiro semestre do ano, mostrando uma taxa anual ajustada sazonalmente de inflação em 4%, precisamente batendo em cima, sem nem pôr nem tirar a meta que o ditador da Rússia, Vladimir Putin, tem citado. É a meta dele para a inflação, 4%. Né? Sem uma justificativa, sem uma demonstração numérica de que, de fato, estranhamente, eles fizeram assim. Inflação 4%. As autoridades russas comemoraram a taxa de 4% e dizem aos quatro ventos, na imprensa amestrada de Moscou, para toda a Rússia, de que isso é uma prova que as políticas de guerra estavam funcionando. Né? E muita gente no exterior acha ainda um sucesso. Né? Aqui no Brasil, se bobear, vai ter algumas pessoas que vão achar que é um sucesso. Um país em guerra, perdeu mais de 1 milhão de homens, destroçou o seu material bélico e o pessoal acha que está tudo bem. E a economia de mercado está destroçada. A economia real está destroçada. No entanto, o Instituto para o Estudo da Guerra, ele alertou agora, essa semana, que os números de curto prazo são enganosos, não são reais. Você vê que gravidade, né? Os especialistas em economia desse instituto. A taxa oficial de inflação anual permanece acima de 9%, segundo eles. Né? E talvez possa bater até 10%. E até o próprio Banco Central, né, eu falei recentemente naquele fórum de economia em São Petersburgo, admite que uma correção completa pode não ocorrer antes de 2026, se as tendências atuais se mantiverem. Então, a coisa complicou. O Banco Central da Rússia e o Ministério da Economia, eles dizem diferente do que disse o ditador. Eles se calam. Falaram isso só no fórum. Agora eles se calam e colocam a mesa deles e as cadeiras longe de janelas. Se não mandaram soldar as janelas.
é improvável que tenha um impacto positivo na economia russa no longo prazo, isso que o governo apresentou. Em uma tentativa de conter o crescimento de preços, o Banco Central apertou as condições de empréstimo e projetou uma taxa básica de juros abaixo de 18% para o próximo trimestre. Ao mesmo tempo, continua a flexibilizar a política monetária em outras áreas para estimular a demanda de curto prazo, mesmo com os gastos fiscais em salários de guerra, bônus de recrutamento e subsídios industriais aumentando vertiginosamente e caminhando para não ter condições de pagar essas despesas, num futuro bem próximo esse ano ainda. Eles flexibilizaram e abaixaram os juros para 18%, já estava em 21%, por pressão muito grande dos oligarcas que disseram que as suas empresas estavam quebrando e que os pagamentos que eles deveriam estar recebendo pela fabricação de armas estavam atrasando, né? O Putin atrasou um mês, aí quando vinha outro mês ia atrasar, ele pagava o mês atrasado, mas já tinha mais um atrasado. A situação na Rússia está mais ou menos assim. Então a Rússia está, de fato, gastando tudo, segundo o Instituto de Estudos da Guerra, nessa economia de guerra que está sendo inflada. A Rússia está sendo inflada a crédito e a economia de guerra também inflada a crédito. O Putin tomou das contas dos oligarcas, das principais industriais da Rússia, 50 bilhões de dólares agora, há 2 semanas passadas. Tomou, confiscou, vai usar para a guerra. Então eles não estão felizes. É mais um ponto negativo para a Rússia, um ponto negativo para o Trump, ou para o Putin, que ninguém gosta de ter seu dinheiro tomado. Não era como imposto nem nada, simplesmente tomou dinheiro por esforço de guerra. Ele entende que eles ganharam muito dinheiro com ele, Putin, no governo, e ele acha que eles têm que agora ajudar a guerra, que virou uma guerra particular, né? O rublo fortalecido é um motivo de orgulho para as autoridades do Kremlin, mas, no entanto, ele está temporariamente suavizando o impacto das sanções ao tornar as importações mais baratas. Mas esse câmbio, que está na baixa de 120 para 1, né, 120 rublos para $1, na realidade o câmbio real, no câmbio negro, que você troca na rua, lá nas esquinas, lá todo mundo agora tem dólar, entre 300 a 350 rublos para $1. Como explicou o relatório do Banco Central, um rublo mais forte reduz o custo do local de componentes essenciais, como máquinas estrangeiras, ajudando os produtores industriais a manter os custos dos insumos mais baixos. Mas o Instituto para Estudo da Guerra alerta que esse efeito já está começando a desaparecer e que a pressão inflacionária está retornando à medida que os ganhos iniciais do rublo diminuíram. Ao mesmo tempo, os custos dos serviços continuam subindo, mesmo com a contabilização dos preços de produtos sensíveis ao crédito, uma divergência que sinaliza um estresse crescente no mercado de trabalho doméstico. Esse mercado de trabalho está sendo distorcido e possivelmente quebrado pela estratégia de guerra do ditador da Rússia. Desde 2022, o Kremlin tem contado com enormes bônus únicos para atrair recrutas, ao assinar contratos militares somados ao crescente investimento do PIB. Esses pagamentos têm sobrecarregado os orçamentos federal e regional, principalmente porque o crescente crescimento do PIB é apenas no papel, não se materializou de fato, e agora está ao contrário. Eles vão fechar o PIB positivo de novo e vão procurar acompanhar o mesmo grupo de países que tem PIB parecido com ele. Mas já, segundo essas informações, o PIB não será real. O resultado é uma economia distorcida, onde os salários salários médios nos setores militar e de defesa estão aumentando mais rápido do que nas indústrias civis, provocando inflação em todo o setor de serviços e intensificando a escassez de mão de obra. Os pagamentos insustentavelmente altos da Rússia aos soldados e os impactos da escassez de mão de obra doméstica provavelmente vão resultar da desestabilizarão ainda mais a economia russa. A abordagem do ditador é duplamente contraproducente. Quanto mais dinheiro gasta para substituir soldados perdidos no campo de batalha, mais inflação alimenta internamente. Ou seja, quanto mais
ele fizer isso, mais vai subir a inflação. E essa inflação de 4%, eles garantem ainda que isso é no papel. Mas reduzir esses pagamentos corre o risco de desencadear um colapso no recrutamento militar, que já não está satisfatório. Está pelo menos a metade do que eles precisam. Das 35 mil pessoas todo mês, eles estão conseguindo metade num pau brabo. Especialmente porque as taxas de baixas continuam altas e o entusiasmo público pela guerra diminuiu. Ninguém mais quer saber da guerra. O Instituto também avaliou repetidamente que a Rússia não pode substituir indefinidamente as suas forças com os atuais níveis de baixas, sem ordenar uma mobilização geral, uma medida a qual Putin tem resistido até agora. Analistas também não podem se dar ao luxo de continuar aumentando os pagamentos para preencher as lacunas, segundo os analistas. E depois há a crise da dívida que se desenvolve silenciosamente no setor bancário. Os bancos russos já viram seus PLs crescerem 1,2% em 2025, elevando o total para 4%, e alguns analistas alertam que esse número pode subir entre 6% a 7% até 2026. As implicações são perigosas. Uma grande falência bancária não só poderia desencadear problemas de liquidez, mas também destruir publicamente a mensagem central do ditador da Rússia de que a guerra e as sanções que se seguiram tiveram um impacto interno mínimo. Até o momento, a presidente do Banco Central, a senhora Elvira Nabiullina, descartou o risco de uma crise sistêmica, um pouquinho diferente do que ela falou lá no Congresso no Fórum Econômico lá em São Petersburgo. Descartou o risco de uma crise sistêmica, citando 8 trilhões de rublos em capital de reserva. Mas nos bastidores, sempre os bastidores, o Banco Central está relutante em reconhecer a extensão total do problema. Eles se negam a falar, se negam a dar informações e não recebem repórteres internacionais para falar, ou analistas internacionais de economia para falar sobre o assunto. Em vez de enfrentar a onda de empréstimos ruins de frente, o governo aconselhou os credores a reestruturarem a dívida discretamente e absorverem as perdas internamente, para não buscar a sua perda. Uma tática que descreve como arriscada e contraditória, na minha opinião. Essa tática é contraditória, é arriscada, eles podem ter, já estão tendo problemas. O Banco Central provavelmente da Rússia não está disposto a financiar resgates que forçariam os bancos a declarar suas perdas publicamente. Ou pior, vão entrar em colapso. Mas essa hesitação pode desencadear uma crise mais ampla. A falência de um único grande setor pode desencadear uma reação em cadeia que destruirá a ilusão de estabilidade que o ditador da Rússia, Putin, cultivou durante anos, já desde que ele está no poder, principalmente em 2014, que ele fez a primeira entrada, a primeira invasão da Ucrânia, e a continuidade que agora que está prejudicando mais a Rússia a partir de 2022. Em 16 de julho, drones ucranianos atingiram diversas instalações industriais na Rússia, incluindo uma grande refinaria de petróleo, 16 de julho, eu falei agora, próximo passado, bem recente, em Novokuybishek, né? Ambos os locais ficam a mais de 800 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, e muito além do alcance anterior das operações confirmadas de drones ucranianos. Mas esses ataques de longo alcance sugerem que a Rússia não está conseguindo produzir o que precisa de petróleo e gás justamente por causa dos ataques ucranianos, que destruíram grande parte, pelo menos entre 30% a 40% do potencial de crescimento de petróleo e gás foi destruído pela Ucrânia. Como de costume, a Rússia tentou aumentar a ameaça contra os ucranianos que estão atingindo Moscou e também São Petersburgo, mas não há confirmação de que danos ou explosões nessas regiões não tenham feito prejuízos. E a Rússia continua tendo prejuízos muito graves e o ditador procura esconder isso e, para esconder, ele evita comentar os prejuízos acontecidos. A Ucrânia continua a concentrar sua campanha de drones em alvos militares e industriais legítimos, refinarias de petróleo, fábricas de produção de armas, logística e transporte e campos de aviação militares. Ou seja, a Ucrânia, além dos alvos militares, está dando uma grande mão para a Rússia para esse colapso econômico.
Em contraste, a Rússia passou a última semana bombardeando civis. É o que ela tem feito. Né? Ela bombardeia civis, áreas residenciais, nas cidades, por exemplo, da capital da Ucrânia, Kiev, Kharkiv, Dnipro e Kryvyi Rih, entre outras. E também no oeste da Ucrânia, lá na região de Lviv, Lutsk, entre outras, com centenas de mísseis e drones em uma única noite. Mas a estratégia militar mais ampla da Rússia, ela deverá mudar, porque já estão faltando recursos e está faltando dinheiro para financiar essa loucura criminosa do ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês para inscreverem-se no canal. Aqui você viu a verdade. A Rússia colapsou. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.